Olá pessoal, tudo bem? Professor César de História. Espero que todos estejam bem. Eu estou trazendo para vocês novamente um material complementar para auxiliá-los na resolução das atividades de História do oitavo ano, não é? O terceiro banco. Tanto para aqueles alunos que estão utilizando o material impresso, quanto aqueles que também estão utilizando o aplicativo. Então aqui no caso, o intuito dessa aula é apenas, no caso, tentar aí dar um suporte para vocês na hora da resolução das questões propostas lá na lista de exercícios. Lembrando, não é? Já trouxe essa informação para vocês na aula anterior e só reforçando, para o aluno que tiver interesse em registrar o conteúdo dessa aula no caderno, eu organizei, não é? Assim como eu faço em sala de aula, o título, os tópicos, para que vocês assim possam ter também aí um material para estudo. Pessoal, aqui vocês têm um roteiro das aulas. Então, na primeira parte, vocês podem acompanhar aí a aula, realizar as anotações que vocês acharem mais importantes, ou mesmo todo o conteúdo, e depois realizar aí as atividades do bloco 3, não é? O lote 3 aí, como vocês queiram. Para aqueles alunos que já iniciaram a atividade, não é? A resolução da atividade do terceiro banco, vocês perceberam que o assunto tratado lá nesse terceiro banco é a independência das 13 colônias. Essas 13 colônias não é? Elas vêm a ser hoje os Estados Unidos da América. Tá? Tenho aqui para vocês duas imagens importantes que nós vamos tratar aí ao longo da aula. Primeiro, uma reprodução da Declaração de Independência dos Estados Unidos. É uma reprodução, né, do documento lá em que os colonos, não é, declaravam a sua independência em relação à Inglaterra. E essa segunda imagem que vocês têm aqui é no caso, uma ilustração do que seria essas 13 colônias. Aqui vocês têm uma configuração, né, a parte azul juntando com essa parte vermelha, do atual território dos Estados Unidos. Mas nesse momento em que nós estamos estudando, nós estamos no finalzinho do século XVIII, tá? Essas 13 colônias, elas eram esse território aqui, ó, que eu estou circulando para vocês na cor verde. Então eram 13 colônias, não é? Que, a grosso modo, pertenciam à Inglaterra. Tá? 13 colônias. Só depois, não é, após a conquista da independência, é que eles vão iniciar a chamada expansão para o oeste, ou melhor, a conquista do oeste, que é um outro assunto muito importante na história do século XIX, na história dos Estados Unidos. Apenas ampliando o mapa, não é? Esse mapa que apenas ilustra, não é, a situação, a configuração daquele momento do território dessas 13 colônias. Veja que nós temos aqui então, não é, essas colônias: Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia. Eram 13 colônias. Essa parte aqui que eu estou pintando para vocês na cor amarelo, no caso, era um território que nesse momento era ocupado por povos nativos. Só reforçando a informação que eu passei agora há pouco, só após a conquista da independência é que eles vão iniciar, não é, a ocupação desse território. Tudo bem? Mas antes, não é, no caso de nós tratarmos da independência dessas 13 colônias, vamos falar um pouquinho do modelo de colonização inglesa, não é? Como foi essa colonização inglesa lá na América do Norte? Tem algumas questões aqui que são importantes para nós entendermos a independência. Então, antes de nós tratarmos especificamente do processo de independência, vamos tentar compreender o processo de colonização. Então, aqui vocês têm a colonização inglesa, tá? Pessoal, algo fundamental na história dos Estados Unidos, ou melhor, das 13 colônias, é que no caso essas colônias, elas foram colônias de
povoamento. O que seria colônias de povoamento? É fácil. Quando vocês estudaram a colonização da América Portuguesa, o Brasil colônia, vocês perceberam o seguinte: quando o professor ali no 7º ano explicava para vocês essas questões, ele dizia basicamente, a grosso modo, o seguinte, que o português ele vem para a América porque ele queria o quê? Obter riqueza. Tudo bem ou não? Claro que essa discussão, se vocês partirem para uma leitura mais aprofundada, não é bem isso, mas não é o que nós aprendemos aí no ensino regular é isso, que o português, o espanhol, ele vem para a América porque ele quer riqueza. Ele vai obter essa riqueza e voltar para a sua terra natal. Não é assim que funcionava? Então o português vinha aqui porque ele tinha interesse nos produtos, não é, de valor que existiam aqui nessa região da América. Perfeito. No caso da colonização inglesa, não era colônia de exploração, ou seja, o sujeito que vem aqui apenas obter riqueza e retorna para a sua terra natal. Não, aqui nesse caso eram colônias de povoamento. E qual a diferença entre colônias de exploração e colônias de povoamento? É fácil. No caso das colônias de exploração, o sujeito vem, obtém a sua riqueza e retorna para o seu país de origem. De povoamento, não, ele vem para viver. Perfeito? Então, mas por que as pessoas naquela época, estamos nos séculos 16, 17, 18, o que as pessoas tinham na cabeça de deixar a Europa, a Inglaterra, lá no caso, e vir aqui para a América, um território inóspito, um território selvagem? Essas pessoas queriam algo fundamental, que era a liberdade. Mas que tipo de liberdade? Calma que já vamos ver. Então, essas pessoas que vinham aqui para a América do Norte, né, para povoar essas 13 colônias, elas deixavam, no caso, a Europa, principalmente a Inglaterra, e vinham aqui para a América do Norte buscar uma nova vida, construir uma nova vida. E por que elas deixavam a Inglaterra? Para fugir das perseguições políticas e religiosas. Tudo bem? Aqui vocês têm, nessa imagem, uma ilustração do primeiro navio, não é, que trouxe esses colonos para a América do Norte, tá? Então, esses viajantes, eles estão em direção ao chamado Novo Mundo, a América. Aqui você tem uma imagem muito conhecida para aqueles alunos que estão fazendo atividade já do bloco 3, já perceberam que temos essa imagem lá no bloco 3, não é? Então, são os viajantes, né, chegando aqui na América, esses viajantes que eles não vinham aqui para ficar apenas um tempo, enriquecer e retornar para o seu país de origem. Eles vinham para viver aqui. E aí eu trouxe para vocês um trechinho do livro de história em que a autora diz o seguinte: assim, em setembro de 1620, um grupo de 102 pessoas partiu no navio Mayflower rumo ao que chamavam de Novo Mundo. Esse Novo Mundo seria a América. 2 meses depois, desembarcaram na América do Norte e fundaram a colônia de Plymouth, no atual estado, não é, estadunidense de Massachusetts. Então, eles fundaram a primeira colônia, uma colônia de povoamento. Novamente aqui vocês têm, tá? A colônia, essa colônia de Massachusetts, seria essa daqui que eu estou circulando para vocês na cor amarela, ó. Veja. Então fundaram aí a primeira colônia. Colônia essa não de exploração, mas uma colônia de povoamento. Para quem não entendeu essa questão do povoamento, pense assim, essas pessoas elas estavam fugindo da Inglaterra porque elas eram perseguidas por sua posição, por suas posições políticas ou também por suas posições religiosas. Nesse caso, vocês devem lembrar das chamadas revoluções inglesas, lembra? Revolução puritana, Revolução Gloriosa, em que os Stuart perseguiam lá as pessoas que adotavam, que faziam críticas ao seu governo ou que adotavam uma religião diferente daquelas, não é, que eles pensavam como que eles consideravam como religião oficial.
Então, essas pessoas, elas eram perseguidas. Então, elas deixavam a Inglaterra e vinham aqui para a América para buscar a tal liberdade. Com o passar do tempo, outras colônias foram se formando aqui na América, no caso lá na América do Norte, território do atual Estados Unidos. E veja que interessante, aqui nós temos uma divisão, colônias do Norte e colônias do Sul. Temos também uma outra divisão que vocês vão encontrar aí no material, na hora da resolução das atividades, que são colônias do Norte, colônias do Centro e colônias do Sul. No entanto, para facilitar o seu entendimento, eu fiz uma divisão um pouquinho mais simples, tá? Coloquei só colônias do Norte e colônias do Sul. Temos aqui as colônias do Norte, amarelinho, e vermelhinho, as colônias do Sul. Mas por que essa divisão é importante? Aí nós vamos entender. Falei para vocês agora há pouco que eram colônias de povoamento. Tá, então aqui no norte você, algumas colônias e aqui ao sul também outras colônias. Mas com o passar do tempo elas foram, digamos, cada uma adotando suas próprias características. As colônias do norte, essas colônias aqui que eu circulei para vocês em amarelo, elas produziam produtos que já existiam na Europa. E elas eram pequenas propriedades. Como assim, professor? Não entendi. Eu explico. Eram pequenas propriedades em que a própria família, cuidava dessa propriedade. Não havia ali funcionários, escravos. E o que eles produziam era basicamente o que eles já produziam na Europa. Dessa forma, essas colônias do norte, elas não despertaram tanto interesse assim da Inglaterra. A Inglaterra pensou assim, os ingleses, À época, o governo inglês, é um bando de gente revoltada, bando de rebelde, que fugiu da Inglaterra e estão vivendo lá na América, que fiquem por lá e nunca mais retornem, aqui para a Inglaterra. Perfeito. Então deixaram essas colônias do norte com uma certa liberdade. Já as colônias do sul, não. As colônias do sul, por conta da região, do clima e tudo mais, produziam produtos, que não existiam na Europa, que não eram produzidos na Europa. Exemplo, tabaco e algodão. O algodão fundamental aqui para aquele assunto que nós estudamos lá em março, fevereiro, a chamada Revolução Industrial. Vocês devem entender o seguinte, que esse algodão é a matéria-prima, que abastecia essas primeiras indústrias na Inglaterra. Então, o que eles produziam aqui na parte sul, eram produtos de muito valor na Inglaterra. Logo, essas colônias do sul, elas despertavam o interesse da Inglaterra. Espera aí, o que esse pessoal está produzindo lá, eu tenho interesse, porque para mim, para a Inglaterra no caso, eram produtos o quê? De valor. E eram grandes propriedades, tá? Essa tabela, ela busca ilustrar a diferença entre essas colônias do norte e essas colônias do sul, ou melhor, colônias de povoamento e colônias de exploração. Bom, as colônias de povoamento, que eram basicamente essas colônias mais situadas ao norte, a produção agrícola era baseada na pequena propriedade, tá? O que eles produziam ali não era para exportação, para vender para outros países, era para abastecer o mercado interno. E ali eles utilizavam o quê? O trabalho livre. O que é trabalho livre? A pessoa trabalha e recebe pelo seu trabalho. Já uma colônia de exploração, que foi a América Portuguesa, a América Espanhola e, em parte, essas colônias do Sul, olha o que acontece. A produção agrícola ela era baseada em latifúndios e monoculturas, ou seja, grandes propriedades com a plantação de um único gênero, ou seja, de um único produto, cana-de-açúcar, algodão, tabaco. No caso aqui do Brasil, vocês devem lembrar no 7º ano que vocês estudaram, era cana-de-açúcar. Lá na América, nas 13 colônias, nas chamadas colônias do Sul, era algodão e tabaco. A produção
não é, dessas colônias de exploração são destinadas o quê? Ao mercado externo. O que é isso? Eu estou produzindo, mas para vender, não é, para exportar, para vender para outros países. E aqui no caso, a utilização de trabalho de escravizados, indígenas ou negros, no caso aqui, africanos. Pessoal, essas colônias mais situadas ao norte, como elas tinham essa liberdade, não é? Como a Inglaterra não dava tanta atenção assim a elas começaram a praticar um comércio local e depois um comércio internacional. Veja que interessante, mesmo sendo colônia, não é? Colônias, no caso da Inglaterra, elas tinham tanta liberdade que elas praticavam um comércio internacional. Como era esse comércio? Olha que bacana, é o que nós chamamos de comércio triangular. As colônias do norte, elas produziam pescado e cereais. Trocavam esse pescado e esses cereais lá nas Antilhas Francesas por melaço. Tudo bem? Por melaço. E esse melaço, não é que é um derivado aí da cana-de-açúcar, eles levavam lá para as colônias do norte, produziam uma bebida alcoólica, no caso rum, levavam esse rum até a África. Na África, eles trocavam essa bebida alcoólica, o rum, por escravos. E esses escravos, eles vendiam aqui para as Antilhas e também vendiam aqui para as colônias do sul. Então, de novo, vocês têm um processo que nós chamamos de comércio triangular. As colônias do norte trocavam pescado, não é, e cereais nas Antilhas Francesas pelo melaço. Esse melaço, eles produziam uma bebida alcoólica que era o rum. Esse rum eles levavam até a África. Na África trocavam essa bebida por escravos e vendiam esses escravos tanto para a região do Caribe, onde estava situada ali as Antilhas Francesas, quanto para as colônias do Sul. E com isso, eles acumulavam riqueza. Só lembrando que nesse momento que nós estamos estudando, séculos 17 e 18, o escravo, ele era considerado o quê? Uma mercadoria de alto valor. Aqui, essas colônias, então, essas colônias do norte, mais situadas ao norte, elas não respeitavam esse chamado pacto colonial. Não havia uma interferência da metrópole sobre a vida dessas colônias. Então, essas colônias, essa relação aqui, para elas, essa relação não existia. Elas tinham uma certa liberdade econômica. Novamente aqui, uma ilustração desse comércio triangular. Resumindo o que eu falei para vocês até agora, essas colônias inglesas, sobretudo as colônias situadas aqui ao norte, elas tinham uma certa autonomia, uma certa independência, tanto política quanto na economia. E assim foi passando os anos, décadas e séculos. Mas chegamos no segundo momento da aula. De repente, nós temos alguns conflitos entre a metrópole, Inglaterra, e essas colônias, tá? Os conflitos com a metrópole, Inglaterra e a independência. A determinado momento da história, a Inglaterra ela passou a pressionar essas colônias. Mas isso vamos ver agora. Eu acabei de explicar para vocês esse processo, não é? Em que essas colônias, principalmente as colônias do norte, elas não respeitavam, não é, esse pacto colonial. Elas tinham uma certa liberdade econômica. Mas com o passar do tempo, os ingleses perceberam o quê? Que eles estavam perdendo muito dinheiro ao deixar essas colônias com uma certa liberdade. Só lembrando que no material que vocês estão fazendo atividade, está como Grã-Bretanha. Quando eu falo em Grã-Bretanha, estou falando da Inglaterra, da Escócia
e País de Gales, tá? Mas a grosso modo aqui seria Inglaterra, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E aí a Inglaterra, percebendo que deixando essas colônias, não é, com essa liberdade, ela estava perdendo recursos, estava perdendo na arrecadação de impostos, a metrópole Inglaterra começou a fazer o quê? Criar leis, criar impostos. E a Inglaterra criou 3 impostos, não é? 3 leis aqui buscando arrecadar recursos junto a essas colônias. Primeira lei, Lei do Açúcar. O que quer dizer essa lei? Essa lei trazia o seguinte: produtos derivados do açúcar pagariam taxas, não é? Impostos para entrar nas colônias inglesas. Opa, aqui, então, aquele comércio do melaço, que nós vimos lá no comércio triangular, em que eles trocavam pescados e cereais por melaço para produzir o rum, esse comércio foi o quê? Prejudicado. Então, eles tinham que pagar todo o melaço que eles importavam das Antilhas, eles tinham que pagar ali o imposto. Bom, aí tudo bem. Um ano depois, 1765, a Inglaterra criou uma outra lei, a chamada Lei do Selo. Todo produto impresso que circulasse por essas colônias deveria ter um selo, mas esse selo só era vendido por quem? Pelos ingleses. E a terceira lei, Lei do Chá. Produtores das 13 colônias não poderiam comercializar esse produto, o chá, pois seu comércio era monopólio da Companhia das Índias Orientais, que era ligada à Inglaterra. Aqui foi, no caso, a gota d'água. Eles não aceitaram essas imposições e veja o que aconteceu. A independência. Surgem os Estados Unidos. Representantes das 13 colônias, com exceção da Geórgia, não é? Geórgia que fazia parte, que era uma dessas 13 colônias, se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia no ano de 1774. Nessa reunião, os colonos decidiram não obedecer às leis intoleráveis. Aquelas leis, lei do açúcar, do selo, do chá. Segundo eles, os novos impostos só poderiam ser aceitos se tivessem sido discutidos e aprovados por representantes eleitos das 13 colônias. Ou seja, não era a Inglaterra impor esse imposto. Esse imposto deveria ser discutido por quem? Por esses colonos, não é? E só voltando lá ao início da aula, eu falei para vocês que esses colonos, não é claro que não eram os mesmos, mas passaram-se décadas e séculos, essas pessoas estavam vivendo na América por quê? Porque elas queriam liberdade, porque seus avós, bisavós, tataravós deixaram a Inglaterra porque eles tinham um objetivo. O objetivo era o quê? Conquistar aí a sua liberdade política e religiosa. Passaram-se os anos, não é, os séculos, e veio a Inglaterra aí com essas leis. Eles não aceitaram essas imposições. E aí você tem, não é, alguns conflitos, guerras extremamente violentas entre esses colonos e a Inglaterra, e os colonos conseguiram, com o apoio da França também, é importante, conseguiram o quê? A sua independência. Aqui nós temos um documento importantíssimo na história. Declaração de Independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776. Aqui nós temos alguns trechinhos que são importantes, tá? Primeiro, todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, entre os quais, não é, esses direitos figuram a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Para assegurar esses direitos entre os homens, se instituem governos, que derivam seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que uma forma de governo se dispõe a destruir essas finalidades, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir um novo governo,
assentando seu fundamento sobre tais princípios e organizando seus poderes de tal forma que a ele pareça ter maior probabilidade de alcançar-lhe a segurança e a felicidade. Resumindo aqui, a Declaração de Independência das 13 colônias. Só reforçando, isso é importante também, para chegar à independência, nós tivemos guerras, não é? Guerras extremamente violentas entre os colonos e a metrópole Inglaterra. No caso aqui nós temos aquela imagem que eu trouxe no início da aula, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, não é? Então ela foi aprovada pelos representantes das 13 colônias em 4 de julho de 1776. O texto foi escrito por alguém muito importante na história, Thomas Jefferson, tá? E essa declaração traz como princípios o quê? A liberdade, a igualdade entre os homens, nos moldes iluministas. Eu peço por gentileza, esse trechinho aqui, ó, ele é muito importante, tá? É um documento, então, inspirado no iluminismo, tá? Tá falando em igualdade, em liberdade, e no caso era aquilo que os pensadores iluministas defendiam. Então a independência das 13 colônias tem alguma relação com o iluminismo? Sim, eles foram inspirados pelas ideias dos pensadores iluministas. E aqui já caminhando para o final, vocês têm a bandeira dos Estados Unidos logo após a independência e a bandeira atual. A diferença que vocês conseguem identificar aqui nas estrelas, não é, que compõem a bandeira norte-americana, o número de estados, tá? Eram 13 estados, não é? As 13 colônias agora formaram 13 estados, Estados Unidos, e aqui nós temos a quantidade de estrelas que corresponde ao número de estados, não é, do atual Estados Unidos da América. Passada uma década praticamente após a independência, eles, não é, elaboraram a sua primeira Constituição. Constituição essa, novamente, baseada, lembrando aqui no caso, para quem não sabe, a Constituição ela é um documento fundamental em qualquer nação, porque ali, não é, na Constituição, nesse documento, nós temos o que? O conjunto de regras, de leis que organizam o funcionamento de um Estado nacional. Então, uma década após a independência, eles elaboraram e publicaram a sua primeira Constituição. Aqui vocês têm a questão da liberdade, da igualdade, enfim. E só uma observação, essa Constituição norte-americana de 1787 é a mesma Constituição que ainda vigora nos Estados Unidos. Claro que ao longo do tempo ela foi sofrendo algumas emendas, não é? Algumas pequenas alterações, mas na origem ela é a mesma. Enquanto o Brasil, ao longo de nossa história, de 1824, que foi a nossa primeira Constituição, até atualmente já foram 7 Constituições. Pessoal, então eu falei para vocês aqui basicamente da independência das 13 colônias, não é? E também retomei lá um pouquinho a respeito do processo de colonização, não é, inglesa na América do Norte. Falei que essas colônias, elas foram fundadas lá na sua origem com a ideia de liberdade, não é? De liberdade política, liberdade religiosa. Passaram-se os anos, não é? No caso os séculos, a Inglaterra tentou pressionar esses colonos, eles não aceitaram essa pressão, essa cobrança, inspirados pelas ideias iluministas, se organizaram, iniciaram um movimento, não é, de independência que levou aí a conflitos desses colonos contra a Inglaterra. Eles conquistaram a sua independência, a ideia de liberdade, igualdade, enfim. No entanto, essa liberdade não foi para todos, tá? Você teve a manutenção do trabalho escravo. Então, quem era escravo naquelas colônias do sul, principalmente, porque nas colônias do sul você tinha o trabalho escravo, continuou a ser escravo, tá? Então, os escravos não foram libertos.
abolição da escravidão nos Estados Unidos só ocorreu na década de 1860, tá? Na segunda metade do século XIX. Os Estados Unidos, eles foram o primeiro país a conquistar a independência, a romper com a sua metrópole. Mas o primeiro país a abolir a escravidão na América foi o Haiti, tá? E tem uma questão interessante, que nos Estados Unidos, até a década de 1960, ou seja, recente, o racismo ele era legalizado, ele era institucionalizado. Então você, nos Estados Unidos, para quem acompanha séries e filmes a respeito da história dos Estados Unidos no século XX, isso fica bem claro, essa divisão entre o branco e o negro. Lá no século XIX, já na segunda metade do século XIX, houve a abolição da escravidão. Perfeito. No entanto, as pessoas, negras, elas foram tratadas com preconceito, um preconceito legalizado, um preconceito institucionalizado, até a década ali de 1960, 1970. Aqui vocês têm, no caso, pessoas tomando água. O homem branco e o homem negro. Aqui, o bebedouro apenas para pessoas de cor. Lá, o bebedouro apenas para pessoas da cor branca. Nos ônibus, aqui na frente nós temos pessoas da cor branca e ao fundo, negros. Nós tínhamos nos Estados Unidos, tá? Isso foi abolido também há pouco tempo, mas foi. Escolas para brancos e escolas para negros. Então havia uma divisão muito clara nos Estados Unidos. Eles só não deixaram de abolir a escravidão com a independência, como mantiveram essa escravidão, mas mesmo após a abolição da escravidão, pessoas, da cor negra, os negros, eles eram tratados aí com preconceito, tá? Então, e era um preconceito, digamos, legalizado nos Estados Unidos, essa segregação. Uma outra questão também importante que nós temos aqui nesse caso foi o extermínio da população indígena. No comecinho da aula eu falei para vocês que se você pegar o mapa político dos Estados Unidos, a configuração atual, seria isso aqui, toda essa parte que eu estou circulando, inclusive somando lá Havaí, Alasca e tal. Quando eles conquistaram a independência, era apenas esse território aqui, ó, essas 13 colônias. Essa parte aqui, que está em azul, que eu estou pintando de vermelho, era ocupada por povos nativos. Após a independência, eles iniciaram um processo de expansão para o oeste, e eles foram o quê? Aos poucos, exterminando toda essa população que vivia nessas regiões aqui. Então a população nativa também não teve, A ideia que a liberdade não foi para todos, também se aplica à população indígena, Esses nativos que viviam nessas regiões. Tanto que se vocês assistirem filmes a respeito com a temática do faroeste, vocês vão ver o seguinte, que ali nesses filmes, sobretudo filmes das décadas de 40, 50, do século 20, é o homem branco exterminando o indígena. No entanto, há uma construção ali que o homem branco é o homem bom e o homem mau é o indígena. Mas no caso, o indígena, ele estava apenas defendendo a terra que ele nasceu, que ele cresceu e que ele vivia. Mas só que essa população ela foi exterminada. Pessoal, então, por hoje era isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu espero que todos estejam bem, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula.